Boa noite, sou Marisa, colaboradora do Cefa, Centro Espírita Fraternidade e Amor de Barueri, São Paulo. É com muita alegria que aqui estamos para mais uma palestra. Estão conosco hoje também, além dos colaboradores e frequentadores do Cefa, os nossos queridos irmãos, colaboradores e frequentadores do Núcleo Espírita Fonte de Luz, lá de Pirapora. Sejam todos bem-vindos. E o nosso tema hoje é transição, renovemos nossa mente. Nós faremos aqui um apontamento para reflexão sobre esse momento que estamos vivendo na humanidade, esse momento de mudanças, de transição que nós estamos vivendo. Então, convido a todos para me acompanharem agora na prece inicial, para então entrarmos no assunto. Dessa maneira, peço a todos que elevem seus pensamentos ao mais alto dos céus, ao azul mais bonito, que te faz ficar mais calmo, mais feliz. E dessa maneira, roguemos a Deus Pai Criador de todos nós. Deus Pai amado, abençoe-nos neste momento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos agora e rogamos a vossa bênção, a vossa misericórdia, para que nós tenhamos aqui um bom desenvolvimento durante essa palestra. Rogamos também ao Mestre Jesus Cristo que seus ensinamentos de amor, Jesus, continuem em nossas vidas, nos levando à paz, à fé, ao amor. E rogamos aos Espíritos da Luz que nos deem sustentação, que nos intuam para o bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos iniciar o nosso assunto de hoje, como já disse, transição, renovemos a nossa mente. Um convite à reflexão do momento que nós estamos vivendo agora na humanidade, esse momento tão único para nós. E também um convite a renovar a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente para acompanhar este momento de transição. Aproveito esse momento para lembrar aqueles que gostam de fazer anotações, tenha em mãos aí então papel, caneta, ou se você vai fazer anotação digital, tenha aí em mãos, que nós vamos falar de muitos livros bons, muito bons para a pesquisa, que nos fazem ficar mais felizes, mais em paz conosco, que alimentam a nossa fé. Falaremos de vários livros assim hoje, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar. Transição, renovemos a nossa mente. Então, para iniciar, vamos pensar o seguinte. Acho que todos aqui já repararam que há irmãos nossos, nesse momento tão particular da humanidade, que se demonstram desequilibrados, com muito medo, revoltados, com muitas perturbações. Alguns irmãos nossos dão até a impressão que estão enlouquecendo. É um momento diferente. Nós vamos entender por que isso está acontecendo também durante a palestra. É um momento diferente. Mas, para nos igualar, pensemos aqui que todo momento de mudança, toda vez que nos convidam à mudança, nos assusta um pouco. Principalmente se nós não sabemos que tipo de mudança é. É para o bem? É para o mal? Vai me tirar da minha zona de conforto? O que eu preciso fazer nesse período de mudança? Quanto vai me incomodar esse período de mudança? Então a mudança ela não é bem vista de primeiro momento, não é? Quando nós achamos que é boa, aí a gente já se alimenta do bem, se prepara para seguir. Mas se a mudança não parece ser boa, a gente tem que se preparar muito, né? Tem que se adaptar, é complicado. Então não agrada. Esse período do planeta Terra, em que nós estamos vivenciando muitas mudanças, não só na nossa natureza, mas principalmente mudança moral, espiritual, que se refletem nesse momento, mostrando quem é o nosso lado verdadeiro, qual é o nosso lado verdadeiro, como seres humanos aqui encarnados. E isso pode trazer perturbação. Estamos vivendo um período conhecido por todos, que todo mundo já ouviu falar. Apocalipse, todos já ouviram falar. Apocalipse é um dos livros do Evangelho, o último livro do Evangelho do Novo Testamento. E essa palavra, Apocalipse,
Assusta mais do que a palavra mudança, né? Porque nós crescemos em várias religiões, ouvindo os nossos pais dizerem que Apocalipse seria o fim do mundo. Apocalipse, então, reserva tudo de ruim, que a gente tem medo, que a gente não sabe o que vai ser, e o que é descrito em Apocalipse é assustador quando nós começamos a interpretar e a entender. Então não há um momento que pareça para nós agradável, mas a doutrina espírita nos convida a fazer uma nova reflexão, a desenvolver uma nova visão desse período de Apocalipse, com todas as suas mudanças. Sem pensar nesse fim de mundo como descreviam para nós, que seria o fim da terra, que teria guerra, que viria fogo de todos os lados, e assim nós chegamos à doutrina espírita, com esse conhecimento limitado do que seria Apocalipse. Então vamos entender o que é Apocalipse, que é para a gente acalmar nossa mente, acalmar o nosso coração e passar melhor esse momento. Vamos entender um pouquinho mais, segundo a doutrina espírita. Então Apocalipse, como já disse, é o último livro do Novo Testamento. Todo mundo já deve ter reparado que a Bíblia comum, a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Né? 2 partes é dividida aí a Bíblia. Então, primeiro vem a história desde a Gênesis com Moisés até chegar no nascimento de Jesus Cristo. Aí nós temos o Novo Testamento, que é o Evangelho, a vinda de Jesus e todas as suas ações. Tá? Então, o livro de João, Evangelista, está aí na parte do Novo Testamento. Foi João quem registrou o livro de Apocalipse. Então, o que tem lá para nós? Para que nós possamos saber e diminuir um pouco o nosso medo e tentar entender melhor esse período que estamos vivendo. Está lá dito no capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, segundo João Evangelista, que foram narradas para ele visões, percepções reveladas a ele por um anjo que veio por parte de nosso Senhor Jesus Cristo para preparar a humanidade. Então João diz isso no capítulo 1, versículo 1. E o que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse, ela significa revelado, algo que foi descoberto, revelado, mostrado para nós. E todas as revelações que ali estão, que foram apresentadas a João, vieram em forma de visões. Então o anjo ia mostrando para João as visões, e na hora de registrar, ele precisou da ajuda de escribas para ele conseguir interpretar, coordenar as ideias para que aquilo fosse registrado. João Evangelista, quando registrou o Apocalipse, já se encontrava idoso, estava ele isolado na ilha de Pátimos, próxima à Grécia. Então, ele precisou de ajuda para fazer esse registro. E lá, como já disse, o que está escrito tem muitas figuras, são visões, tem muitas alegorias, não dá para nós entendermos ao pé da letra. Aí, estudiosos nos dizem que muito do que ali está escrito já aconteceu e identificam períodos da história em que eles ligam as narrações de João. E outros estão por vir, certo? Ainda estão por vir mais acontecimentos, como esse período que nós estamos vivendo agora, de grandes perturbações espirituais e também materiais para a humanidade. Período de transformação, de mudança, que nós somos cobrados agora, nesse período de Apocalipse. Agora, antes de nós passarmos adiante aqui sobre Apocalipse, quem foi João Evangelista? Então, João Evangelista, esse amor de criatura que foi, quando ele foi convidado por Jesus para compor os 12 apóstolos, João, segundo pesquisadores, era adolescente, tinha entre 14 e 17 anos de idade. Ele foi convidado e também seu irmão Tiago Maior. Os dois ajudaram a compor o grupo dos 12 apóstolos. Eram filhos de Zebedeu e se entregaram à missão ao lado de Jesus, seguindo Jesus. João foi o único que não se escondeu quando Jesus foi capturado e fez a sua via crucis.
até chegar no monte da crucificação. João permaneceu ali todo o tempo, ao lado das mulheres, inclusive Maria de Nazaré, mãe de Jesus, aguardando até o desencarne do Mestre em oração, amparando Maria. Aí nós temos a confirmação de que João fez isso, né? Porque tem registros para nós. Tem registros de que pouco antes de Jesus Cristo desencarnar, ele olhou para João, olhou para Maria, João ali abraçado, amparando Maria, mãe de Jesus. E aí Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho. E ele olha para João e diz, eis aí a tua mãe. Está narrado para nós no Evangelho, no capítulo 19, versículos 26 e 27. João levou isso a sério. Cuidou de Maria até seu desencarne. Estava sempre por perto, amparando a mãezinha de Jesus. Ele foi o único apóstolo que não teve morte brutal, não teve morte violenta, João Evangelista. E morreu de velhice, o único. Os outros apóstolos foram assassinados de maneira brutal, como já dissemos. E João, quando já estava bem velhinho, ainda era procurado por muitas pessoas para consolo, para saber de Jesus. E quando ele já quase não conseguia falar, ele dizia apenas para as pessoas, amem, Deus é amor. Tem um trecho dele aqui que nós reservamos que diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Palavras de João Evangelista, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Então esse foi João, o apóstolo que destilou amor até seu último momento, graças a Deus. Agora, não devemos ter medo deste momento, devemos buscar conhecimento e fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ajudar esse momento a acontecer, fazer a nossa contribuição como cristãos, consolando a outros que estiverem com mais medo que nós, auxiliando o nosso próximo através do conhecimento. Emmanuel, através do Chico Xavier, nos fala um trecho bem interessante sobre Apocalipse. Ele diz assim, o fim do mundo será um fato marcante que fará a Terra passar de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Nós estamos nessa transição. Estamos vivendo o Apocalipse, que é a oportunidade de nos elevarmos para mundos melhores. Palavras de Emmanuel. Aí aqui apareceram duas palavras muito interessantes, importantíssimas para a palestra de hoje. Regeneração e transição. Então, o que é regeneração? É restabelecer o que estava destruído. Regeneração significa restabelecer o que estava destruído. E Emmanuel nos fala de restabelecimento do planeta. E transição, passagem de um lugar para outro, de um estado para outro, no caso da transição do planeta Terra, mudança para o melhor. Essa passagem, essa transição para o melhor, graças a Deus. E sobre a transição planetária, como assim transição planetária? Para entender bem o que é transição planetária, segundo a doutrina espírita, é preciso dar uma estudada em alguns capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é esse daqui, certo? Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, tem alguns itens que vão falar para nós sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. Evangelho de Jesus. Então Jesus nos disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, nos disse Jesus Cristo. Ele nos avisou. Também esse trecho evangélico foi registrado por João Evangelista, no capítulo 14, itens 1 e 2, versículos 1 e 2 do Evangelho. Certo? Agora, nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, para entender melhor o assunto, nós temos os itens de 13 a 15, mundos de expiações e provas, e de 16 a 18, mundos regeneradores. Como assim? Então, o que nós aprendemos da doutrina espírita? Que os planetas também evoluem. Os planetas também têm o seu progresso. Que eles evoluem de acordo com os seres humanos que estão ali habitando, no nosso caso, no planeta Terra. Então, o planeta Terra é um planeta de segunda classificação, que é um planeta de expiações e provas. Esse é o nosso planeta Terra.
Há planeta menor que a Terra em evolução. Existem os planetas inferiores. E o próximo planeta, acima do grau de evolução do planeta Terra, são os planetas de regeneração. Então, nós cremos que o planeta Terra está passando o seu período de evolução de planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Qual é a diferença? A diferença é que nós observamos que aqui na Terra, infelizmente, o homem ainda dá mais valor para o mal, para a adoração material, e é capaz de prejudicar o seu próximo para conseguir tudo que ele acha valoroso em relação à matéria, a riqueza, o poder, para satisfazer o seu orgulho, o seu egoísmo. Então, nós observamos que o mal se sobressai mais por causa disso. Então, é um planeta de expiação e prova, que significa que a maioria de nós que está aqui veio para algum resgate, vai passar por algum sofrimento ou por muitos. Agora, no planeta de regeneração, que é para onde a Terra está evoluindo, para o grau de evolução que a Terra está evoluindo, o bem prevalece. Existem mais pessoas dispostas a fazer o bem, a perdoar, a amar, a praticar a caridade, a servir o próximo. E lá o bem é muito maior, o bem vence o mal. Então, a Terra está passando por uma transição que vai levá-la a planeta de regeneração. Nós não sabemos ao certo, esse período de transição, de apocalipse, quanto tempo vai durar, desde quando começou. Nós não sabemos ao certo o ano em que começou e o ano que vai terminar. Nós sabemos que temos agora essa oportunidade de observar esse acontecimento e nós podemos contribuir para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Graças a Deus, né? Muito bem. Transição, regeneração. O Livro dos Espíritos também trata do assunto de evolução do planeta Terra. A questão 1019 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Questão 1019, quem quiser anotar para estudar depois, tá bom? E aí os Espíritos da Luz respondem a Kardec que sim, que um dia o reinado do bem se implantará na Terra, quando os homens optarem por fazer mais o bem que o mal, quando eles passarem por uma transformação moral, começarem a praticar as leis de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, escolherem mais o bem, aí mais espíritos de luz, mais espíritos bons reinarão a Terra, virão à Terra, reencarnarão para nos ajudar nesse progresso. Então o conselho deles é esse para nós. Quem fala nessa questão é o Espírito São Luís. E aqui tem um trechinho dele que nós reservamos. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Olha que coisa linda, né? Esse conselho do Espírito São Luís. No capítulo 18 do livro A Gênese, esse daqui, né? No livro A Gênese, capítulo 18, tem também citações sobre esse nosso período de mudança, de transição, sobre o que nós precisamos saber sobre esse momento. Então aqui, na Gênese, o quinto livro do Pentateuco Espírita, certo? É o último, a Gênese. E aqui nós temos 3 citações. No capítulo 18 tem 3 itens que vão abordar o momento que nós estamos vivendo. Então são os itens: os tempos são chegados, sinais dos tempos e a geração nova. Nós destacamos aqui um trechinho que vai falar sobre isso. Está assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, os grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. A época atual é de transição. Então, anote aí para estudar mais, capítulo 18 do livro A Gênese, tem aí esses 3 itens. Tem também, em Obras Póstumas, citação sobre essa passagem. Que livro é Obras Póstumas? Ele não é assim tão trabalhado, tão conhecido pela maioria dos espíritas, né? Esse livro aqui, Obras Póstumas. É um livro no qual Kardec, pela misericórdia de Deus, permissão de Deus, pôde nos fazer mais esclarecimentos sobre as suas obras e sobre também o futuro, a melhora da humanidade. Aqui também, em Obras Póstumas, na segunda parte,
Tem 3 itens que abordam o assunto, o momento que estamos vivendo, a transição, esse período apocalíptico que nós estamos vivendo. Esse livro foi lançado em 1890, tá bom? E aí nós destacamos alguns trechinhos que vão nos fazer entender melhor. Tem aqui o do capítulo A Nova Geração, aqui de Obras Póstumas, que diz assim: a terra estremece de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Todos quantos vivem pelo espaço disputam lugar nesta lição. Sim, o velho mundo desaba por todos os lados. Vai acabar e com ele todos os velhos dogmas que apenas brilham pelo dourado com que são galvanizados. Então aqui ele nos fala de novo mundo. E que os espíritos de luz estão aí a nos inspirar, estão aí a nos trazer ideias de melhora, para que nós possamos passar bem esse período, para que façamos a nossa parte, ajudando o nosso planeta, fortalecendo a atmosfera benéfica do nosso planeta. Tem também aqui o segundo item que nós destacamos, que é intitulado o capítulo Regeneração da Humanidade. Então, olha, capítulo Regeneração da Humanidade, da segunda parte do livro Obras Póstumas, Allan Kardec. E aí aqui nós temos um trechinho destacado. Não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se esboroa. Aí eu fui procurar a palavra esboroa, não conhecia esse verbo não. Esboroar, esboroa, que significa reduz-se a pó. Então aqui eles nos alertam, os espíritos da luz, através de Kardec também, nos alertam que tudo que nós valorizamos demais nesse velho mundo, todos os preconceitos, todos os dogmas, tudo que está mais voltado à matéria, à nossa ambição, aos nossos vícios, isso tudo vai desmoronar esse velho mundo de ideias e de situações, vai desmoronar e vai dar lugar ao novo, né? Graças a Deus. Aí nesse momento aqui, tem um capítulo, o terceiro item que nós destacamos, tem o capítulo Acontecimentos. E esse capítulo Acontecimentos nos lembra desse momento que estamos convivendo com a Covid-19. Dessa doença que é uma moléstia, estamos convivendo com a Covid-19 nesse momento. E fica claro para nós que essa doença também veio fazer o seu papel. Nos dizem assim, nesse trechinho: é da mesma sorte que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais, que se dão mais particularmente em determinados períodos da vida. A humanidade tem suas moléstias próprias desses períodos, seus desarranjos morais e intelectuais. É uma dessas grandes épocas que fecham um período e abrem outro que vos é dado assistir. Então aqui eles nos avisam que nós estamos vivenciando esse período da humanidade de grandes transformações, em que aparecem os homens com as suas perturbações, com as suas moléstias, com as suas diferenças físicas e psicológicas. Nesse momento de transição, cada um é afetado, né, de acordo com seus valores, de acordo com os nossos valores, é que nós sentimos mais ou menos a afetação desse momento. Bom, para saber mais sobre transição e regeneração, tem o nosso irmão, né, grande pesquisador, palestrante espírita, ilustríssimo, admirável, Haroldo Dutra Dias. Ele fez várias palestras com o tema transição. Transição planetária, regeneração. Então, por favor, anotem aí, Haroldo Dutra Dias. Se vocês quiserem saber mais sobre esse momento de transição, com bastante detalhe, com estudos mais aprofundados, o nosso queridíssimo Haroldo Dutra Dias explana sobre o assunto de diversas maneiras, em várias palestras, tá bom? Então, vamos lá, estudar mais, saber mais. Quanto mais sabemos, mais consolo nós vamos adquirindo, porque nós conseguimos compreender os porquês. É muito difícil você sofrer sem saber porquê. Exemplo, bem simples aqui, que todo mundo deve saber. Criança. Então a criança falou uma palavra feia. Você não pode deixar ela crescer falando essa palavra feia. Tem que pensar num castigo.
numa maneira de puni-la para que ela não fale essa palavra feia, para que ela seja educada, certo? E aí você vai dizer para ela, olha, você vai ficar sem aquela boneca que você gosta mais, que é para você não falar mais tal palavra, não pode falar essa palavra para as pessoas, então você vai ficar sem esse brinquedo, sem essa boneca. É assim que é conosco. A criança provavelmente ela vai entender que se ela falar aquela palavra de novo, ela vai ficar sem a boneca que ela gosta mais, sem o carrinho, sem a bola, sem o videogame que ela gosta mais. Porque ela foi mal educada, porque ela falou aquela palavra. O mesmo conosco. Quando você sabe por que você está sendo punido, por que você está sofrendo, por que dessa doença, por que desse momento, aí você passa melhor, você se reeduca, você se vigia mais. Tem o livro Caminho, Verdade e Vida, esse daqui, psicografia de Chico Xavier, o Espírito de Luz que aqui fala, Emmanuel, né? E nesse livro tem a lição 140, ó, livro Caminho, Verdade e Vida, lição 140. A lição 140 é intitulada Para os Montes. E esse tipo de livro aqui, todo mundo sabe, né, como funciona esse tipo de livro. O que acontece? Tem a citação evangélica, e a partir da citação evangélica, Emmanuel explana para nós o seu entendimento segundo essa citação. E aí ele nos esclarece, nos consola, fortalece a nossa fé. E está assim a citação evangélica. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Palavras de Jesus Cristo, registradas pelo apóstolo Mateus, no capítulo 24, item 16. Aí tem um trechinho que Emmanuel nos explica o que é isso. Nós destacamos aqui um trecho. O que está querendo dizer? Qual é a orientação? Né? E aí Emmanuel nos diz o seguinte: referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, é indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança. Emmanuel nos esclarece dessa maneira. Então, por mais que as coisas ao nosso redor estejam difíceis, complicadas, violentas, assustadoras, perturbadoras, nos desanimando, ele fala, olha, acorda, discípulo de Jesus, onde está a sua fé de cristão? Creia em Jesus, creia no seu evangelho, na bondade de Deus. Eleve o seu pensamento às alturas espirituais, busque auxílio, ore muito, faça suas preces e mantenha-se em padrão elevado de pensamento e equilíbrio para ajudar esse período de transição. Não só a nós, como já falamos, mas também ao nosso próximo. Esse livro, Caminho, Verdade e Vida. E para quem quiser saber ainda mais sobre esse período, tem mais pesquisa, tem mais estudo. Tem um livro de Divaldo Pereira Franco. O espírito que ditou esse livro foi Manuel Filomeno de Miranda. E nesse livro, Divaldo nos dá toda uma esclarecimento, todo um norteamento sobre esse momento, sobre o porquê desse momento. Transição planetária. O nome do livro de Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que vem também para nos esclarecer. Então, quem quiser anote aí, pode ler depois online, não precisa comprar todos esses livros que falamos aqui. Se você não está em condições de comprar, não se preocupe, não compre. Você pode baixar e ler esses livros, né? Tem autorização, você pode ler pela internet, tá bom? Então, o livro Transição Planetária, o psicógrafo, né, o médium, Divaldo Pereira Franco, e o espírito de luz, Manuel Filomeno de Miranda. Bom? Tem coisas que nós podemos controlar e mudar nesse período. Tem coisas que nós não podemos controlar e mudar nesse período. Precisaremos nos adaptar da melhor maneira possível para diminuir o nosso sofrimento e para passarmos as etapas que nós precisaremos passar. Então, nos convidam a renovar a nossa mente para que nós estejamos fortalecidos e consigamos vencer este momento. E o apóstolo que mais convidou a renovação de pensamento, a renovação de momento,
foi o Paulo de Tarso, né? O grande apóstolo da transformação. E aí Paulo nos convidou em vários momentos para que nós nos transformássemos no homem novo, nos livrássemos do homem velho e nos transformássemos no homem novo. Então vamos entender direitinho sobre o que é isso, sobre o que é essa mudança, essa renovação. Para nós espíritas, um chamado à reforma íntima. Renovação, chamado à reforma íntima. Então, em vários momentos, várias palestras, todos que estão agora conectados, vão se lembrar de já ter ouvido falar de reforma íntima. Podem já ter assistido uma palestra com o tema reforma íntima, né? Porque é muito importante. Porque nós sempre falamos nesse assunto, que é algo que precisamos fazer, e quanto antes começarmos, melhor para nós. E tem um livro chamado Manual Prático do Espírita, Manual Prático do Espírita. O autor é Ney Prieto Pérez. Esse escritor escreveu o Manual Prático do Espírita, e nesse livro ele faz uma citação, uma explanação ótima para entendermos sobre o que é a reforma íntima. Ele explica, exemplifica bem didaticamente. Então nós destacamos esse trecho sobre o que é reforma íntima. E nos diz assim, então, o Ney Prieto Pérez. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência, e é a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Então veja bem, buscar a vivência dos ensinos evangélicos dentro do nosso coração, da nossa mente, e fazer com que isso se espalhe ao nosso redor através das nossas atitudes. Certo? Essa transformação, essa mudança que nós precisamos fazer. Porque nós estamos aqui nesse planeta para mudar e evoluir. Nós não viemos aqui para dizer assim, eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Se nós mantivermos um pensamento como esse, eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, eu vou morrer assim, nós teremos perdido essa reencarnação. Porque nós viemos exatamente para nos modificar, para nos melhorar como seres humanos. E essa melhora só vai acontecer quando nós começarmos a substituir os nossos vícios por virtudes, as nossas más ações por boas ações. Conseguir conviver com o outro de maneira branda, perdoando, compreendendo, dando razão ao outro às vezes, porque na maioria das vezes só nós queremos ter razão. Até nos afastamos de quem pensa diferente. E não é assim que nós vamos crescer. Então vamos aproveitar a nossa reencarnação. Nós estamos aqui porque nós prometemos que iríamos mudar, queríamos fazer o nosso melhor. Então vamos fazer. Se não tinham pensado nisso ainda, vamos pensar agora que nós já estamos atrasados, vamos. Temos que fazer o nosso melhor. Então Paulo, o apóstolo que nos convida à renovação da nossa mente, tem aqui um trecho do Paulo, tá? Que nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, que coisa linda. De Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então ele fala que a gente tem que renovar nossa mente para perceber a lei de Deus, para perceber o que Deus quer de nós. Porque nós perdemos muito tempo só com o material e esquecemos de alimentar o nosso lado espiritual, que é o nosso lado verdadeiro, que vai sobreviver à matéria, que existe há muito mais tempo que essa carne que vai ficar aqui na terra quando a gente for embora. Então o Paulo nos chama a essa renovação de nos conectar com Deus, com o Criador, com a causa primária de todas as coisas, com a inteligência suprema, que é Deus, nosso Pai Criador. E aí ele diz que se nós nos esforçarmos para renovarmos as nossas mentes, nós vamos conseguir entender qual é a vontade de Deus. Estaremos mais próximos dele, de Deus. E no livro dos Espíritos, nós temos essa citação, que quando praticamos o bem, nos aproximamos de Deus. Quando praticamos o mal, nos afastamos dele.
Então, vamos nos esforçar para esse bem. Às vezes, como nós já dissemos, acabamos dizendo assim, eu não preciso mudar nada, eu não quero saber mais nada, que eu já sei muito, né? Eu já sei muito, as pessoas que me amam me aceitam como eu sou, quem não me aceita que se afaste. Às vezes a gente fala esse tipo de coisa, né? Muito infeliz, mas acontece. E aí nós não queremos mudar, porque mudança dá trabalho. Mudança indica que nós vamos reconhecer que estamos errados e vamos fazer diferente. E a gente acostuma a não ter que se preocupar com isso. Porque a gente tem aqueles que nos amam e nos suportam como nós somos. Mas isso não é bom para nós. Porque, como já explicamos, estamos aqui para nos modificar. E se nós não conseguirmos nos modificar e amar de verdade, e viver bem com o outro de verdade, perdoá-lo, ser perdoado, fazer a caridade, nós vamos acabar sozinhos e infelizes. Então, vamos nos esforçar para que a gente aprenda sempre mais, porque nós nunca saberemos tudo, nunca. Então, vamos nos esforçar para saber mais, para o nosso bem e para o bem de todos que convivem conosco. Pensamento e vontade. Então, tudo que nós pensamos em fazer, todos os nossos desejos, começam no nosso pensamento. Há um livro de Ernesto Bozano com esse título, Pensamento e Vontade, que nos lembra que tudo está ligado ao nosso pensamento, à nossa vontade, à nossa mente. Por isso que a mudança tem que começar ali, na maneira de nós pensarmos. Tem um trecho desse livro que nos esclarece da seguinte maneira: o ser humano pensa por meio de imagens, as quais acoplam ideias, podendo transmiti-las a outrem pelo pensamento, independente do plano de vida em que se encontra. Olha que apontamento interessante. Então, como é que nós, seres humanos encarnados, conseguimos nos comunicar com os espíritos? Conseguimos porque nós também somos espíritos, só estamos na matéria. Daí a mediunidade. A nossa comunicação é de espírito a espírito. E aí tem uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar. Como nos diz aqui Ernesto Bozano, nós podemos nos comunicar, certo? E os espíritos desencarnados, eles veem o nosso pensamento, eles sentem as nossas vibrações e energias e são atraídos dessa maneira. Então, quando nós passamos muito tempo da nossa vida pensando no mal, desejando vingança, revoltados, com maledicência, com pensamentos de violência, nós atraímos espíritos desse tipo, que gostam das mesmas coisas e se afinam conosco e ficam em redor de nós, nos ajudando, nos alimentando cada vez mais nesse tipo de ideia, para que um dia isso vire ação e nos prejudique ainda mais. O contrário acontece. Quando nós nos esforçamos para manter um padrão de pensamento elevado, pensamentos de luz, pensamentos de fazer o bem, de auxiliar o próximo, de se arrepender do mal que a gente faz e transformar o mal em bem, quando nós nos esforçamos dessa maneira, os espíritos da luz, que observam o nosso pensamento, se juntam a nós. São atraídos por esse tipo de pensamento. Olha que coisa maravilhosa. Então, qual é a companhia que nós queremos atrair para nós? É a da nossa escolha. Aí você pode pensar assim, mas os pensamentos ruins invadem a mente da gente, não dá nem tempo de pensar, de perceber. Quando a gente tem consciência, já está fazendo a coisa errada. Olha, no momento que você teve consciência que está errado, pare, transforme. Então foi uma parente sua que chegou até você e começou a falar mal de uma outra parente? Ou começou a falar mal de uma vizinha? Ou começou a falar mal de uma outra pessoa que tenha praticado uma ação ruim e ele fica destilando fel, veneno, falando da vida da pessoa? E você, que não quer fazer o mesmo, mas a pessoa já chegou falando para você? Faça uma prática diferenciada. Comece a destacar ações boas dessa pessoa, porque todo mundo tem ações boas. Todo mundo tem boas obras, assim como tem as más, todo mundo tem boas obras. Comece a destacar para esse seu parente, para essa sua parente que veio falar desse outro, o que ele tem de bom no caráter dele, na moral dele. E aí, tudo que a pessoa disser, você rebate com algo de bom. E no final diga assim, nós também acabamos fazendo isso. Nós também somos assim. Quando as pessoas ouvem esse sentimento de empatia,
se elas estavam falando mal do outro, usando de maledicência, a tendência é que elas parem. Porque dá uma punhalada na consciência delas. Como Jesus nos disse bem, quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Isso sempre funciona. Tenta. Faça. Certo? E assim você vai se preservando de fazer o mal, de destilar o mal sobre a vida do seu próximo. E o que se passa na nossa mente que pode atrair os espíritos bons ou ruins? Quantas horas do nosso dia a gente passa pensando nas coisas que nos comprazem, que nos dão prazer? Então, o que te dá mais prazer é em jogos. Você é viciado em jogos, você é viciado em sexo, você é viciado em maledicência. E aí você é viciado em algumas drogas, lícitas ou ilícitas, e os seus pensamentos, quase todos, vão para isso durante o dia. Durante a noite também. Aí quando você dorme em matéria, seu corpinho fica descansando. E você, liberto em espírito, você vai para aquilo que te atrai, para os lugares onde tem essas práticas que nós falamos, o uso de drogas, a maledicência, o sexo, os jogos, seja qual for o seu vício. Você vai acabar praticando encarnado durante o dia, vivendo, e também quando você estiver dormindo e depois de desencarnado, também, infelizmente. Então, se nós dedicamos mais o nosso pensamento a esse tipo de coisas, isso está no nosso coração, isso movimenta a nossa vida. E nós precisamos corrigir antes de desencarnar. Porque depois de desencarnar fica mais difícil. Não é impossível, claro, mas fica mais difícil. Então, como a gente pode vigiar o nosso pensamento, tentar mudar o nosso pensamento? Como a gente pode fazer isso? É uma prática bem difícil, é reforma íntima. É uma prática bem difícil. Tem um conselho de um grande sábio, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, a questão 919. Santo Agostinho nos esclarece. Allan Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E Santo Agostinho nos respondeu: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. E aí, durante a explicação para essa questão, Santo Agostinho nos diz assim, que ele, quando estava encarnado, ele desenvolveu um hábito. O hábito dele era o seguinte: passar o dia em revista. Como assim passar o dia em revista? Ele revisava as suas boas e más ações antes dele dormir. Todas as noites, antes de dormir, Santo Agostinho parava naquele momento de oração antes de dormir e passava o seu dia em revista. Ele diz assim, ele revia as suas ações e tudo que ele tinha feito de bom, ele selecionava para repetir amanhã. E tudo que ele tinha feito de mal, se ele havia feito algum mal a alguém, ele separava para que ele não fizesse de novo. Selecionava. Dá até pra gente escrever, né? Então, antes de dormir, anote aí. Hoje eu fui paciente com aquela senhorinha insuportável, você vai dizer, né? Hoje eu fui paciente com aquela senhorinha insuportável. Tá ruim porque tá xingando a senhorinha de insuportável. Mas você já percebeu que pelo menos foi paciente. Amanhã você vai ver coisas mais doces nela, para substituir esse adjetivo insuportável, né? E aí, se você ofendeu alguém, se você teve pensamento ruim contra alguém, destaque isso. Fale, olha, amanhã eu vou conseguir me controlar melhor. Eu não vou fazer isso. E aí, se é alguém do seu trabalho, por exemplo, você já chega no outro dia pensando, ontem eu dei uma resposta ruim pro fulano. Eu fui desagradável com fulano. Hoje eu vou ser mais doce. Porque você detectou uma má ação. E você vai passando o seu dia em revista e vai se melhorando. Se falhar de novo hoje, tenta amanhã. Se falhar de novo amanhã, tenta depois de amanhã. Enquanto estamos encarnados, temos tempo e vamos fazendo. Vamos melhorando. O nosso equilíbrio fica debatendo-se com a loucura da nossa vida corrida, da nossa vida cheia de perturbações, interesses, coisas que tomam conta do nosso pensamento. E as mídias,
o nosso contato, né, de relações sociais através da internet vão trazendo para nós informações que nós nem precisamos. É um bombardeio de informações, né, que nós nem precisamos. E às vezes nós perdemos tempo, deixamos o nosso pensamento preso a isso. Precisamos fazer o exercício de nos desligar desse tipo de coisa, de nos esforçar para nos desligar desse tipo de coisa, de pensamento que toma conta de nós. Tem aqui um esclarecimento para nós nesse livro que eu amo, livro Libertação, né? Psicografia de Chico Xavier, O Espírito de Luz, André Luiz. O livro Libertação é um dos 12 romances que André Luiz ditou a Chico Xavier. É o meu favorito, é o que eu mais amo. Todos eles, para quem já leu, sabe que vão ter finais felizes, porque eles vão nos ensinar, vão mostrar como as coisas acontecem e vão nos dar esperança de agir diferente para ser auxiliado, para auxiliar o próximo. E esse livro aqui para mim é o mais fantástico. Tem um trechinho dele que fala do cuidado com o nosso pensamento, que diz assim: o pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma, e por isso é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então aí, o que nós vamos atrair pelo nosso pensamento voltado ao bem ou ao mal. E é responsabilidade nossa, lei de causa e efeito, ação e reação. Então, a nossa vigilância com o nosso pensamento, que é a nossa responsabilidade. Conselho desse romance maravilhoso, quem puder, leia. Vocês vão aprender muito, vão ter muita alegria com esse livro, principalmente no final dele. Libertação. A convite de Paulo, de novo, nos diz o apóstolo da transformação: segundo é a verdade em Jesus, vos despojeis do homem velho, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do homem novo, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 21 a 24. Nos revestir de homem novo. De novo, nos chamando a atenção, para prestar atenção nas nossas atitudes, na nossa melhora enquanto encarnados, que para isso estamos aqui. Esse apóstolo da transformação, que é Paulo de Tarso, né, que nós sabemos, esse apóstolo da transformação nos demonstrou como é possível mudar. Até aquele que tem toda a convicção, toda a fé como ele tinha na lei mosaica, conhecia tudo de Moisés, da lei de Moisés, seria um doutor da lei, era rico, tinha tudo, tinha poder, seria um doutor da lei, Paulo, cargo de destaque. E diante das adversidades da vida e até seu encontro com Jesus Cristo, Paulo se transformou totalmente, tanto na sua fé, na lei mosaica que ele defendia e interpretou de maneira errada para perseguir os cristãos, até ele aceitar o cristianismo, de tudo que ele conheceu do Evangelho de Jesus Cristo. E ele se transformou nesse homem novo, que busca vivenciar o cristianismo, o Evangelho, e praticar o bem, o amor ao próximo. O fora da caridade não há salvação. E nos diz Allan Kardec: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade, disse a Kardec, né, que registrou para nós: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Estudem, busquem esclarecimento. Há tantos irmãos nossos sofrendo muito com esse período que nós estamos vivendo, e nós não sabemos se no futuro coisas piores até possam vir a nos acontecer coletivamente, como esse período em que vivenciamos a Covid-19. Pode ser que nós tenhamos outros períodos assim ou até piores, nós não temos certeza. Não sabemos ao certo o que está reservado para nós. O que nós precisamos saber
é que nós não devemos ter medo. Nós devemos buscar o conhecimento que vai nos consolar. Precisamos buscar o fortalecimento da nossa fé e a prática no bem, caridade. Fora da caridade não há salvação. A prática no bem, no amor, na paz, como nos aconselhou Jesus Cristo, que fôssemos brandos e humildes de coração como Ele. Então, estudar mais o Evangelho, para nós conseguirmos fazer esse período de transformação, ser positivo para nós e para o nosso próximo. Sobre o homem novo ainda, né? Para quem acha que não precisa mudar muito, tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 625, anote aí quem quiser, questão 625 de O Livro dos Espíritos. E lá nós temos o nosso modelo. Quem acha assim, mas eu já evolui tanto, eu já estou tão bem, né? Eu não preciso me preocupar com essas coisas, né? Para quem pensa assim, já estamos próximos do encerramento, essa questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí os espíritos da luz responderam a Kardec, vede Jesus. Então, vamos aqui nos recolher na nossa humildade e pensar, o espírito, o maior modelo de perfeição desse planeta, o único que realmente era modelo de perfeição, nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que devemos nos mirar. Para quem pensa assim, mas eu já sou bom, eu já faço bem, eu já perdoo, eu não tenho raiva de ninguém, não guardo mágoa, tudo isso é pouco. Se a gente olha a vida de Jesus, tudo isso é pouco. Ainda somos grandes devedores. E para que nós soframos menos, busquemos a compreensão da transformação e miremos em Jesus Cristo, nosso mestre amado, nosso maior modelo, como nos esclarecem o Livro dos Espíritos, nessa questão 625. E aí Kardec faz uma observação, que diz assim, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então esse momento de transformação, esse momento de transição do nosso planeta, é o momento de transformação, de transição do fim, né? Mas não do fim material, do fim moral, a transformação moral. Então, como assim a transformação moral? Como já nos esclareceram os espíritos da luz, né, através do livro Obras Póstumas, que tem lá aquele trecho que nós lemos, que esse período de grande transição, esse período apocalíptico, é do fim do que nós temos de mal do nosso lado moral, das nossas ações. Jesus nos falava, vendo-nos como espíritos, porque ele sabia todas as coisas. Jesus sabia que éramos espíritos e que milhares de anos depois da vinda dele ainda estaríamos falando nisso. Vamos continuar falando sobre o que ele ensinou, tentando entender, tentando pôr em prática. Decorar, muitos decoram, é fácil. Decorar é fácil, certo? Agora, pôr em prática é que é o nosso grande desafio como seres humanos. A nossa mudança moral, transformação moral, é que é o grande desafio para nós. Para nos aproximarmos das ações do Espírito evoluidíssimo, maravilhoso, mais evoluído de todos, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso modelo. Por mais que nós achemos que já somos bonzinhos, já fazemos isso, já fazemos aquilo, eu não jogo lixo na rua, né? Estou bem educado para o planeta de regeneração que se aproxima. Ainda falta muito para nós. Que nós façamos por merecer, que nos responsabilizemos por nossos pensamentos, por nossa transformação moral, que é assim que tudo melhora. Busca primeiro as coisas de Deus e tudo mais vos será acrescentado. As coisas de Deus são as coisas espirituais, porque tudo que é da matéria é da terra e na terra ficará. Já nos explicaram bem isso, né? Nós temos que lembrar. E acrescentemos em nossas orações os nossos irmãos que nesse período aqui têm se demonstrado mais perturbados, mais revoltados, em desequilíbrio que às vezes até parece loucura.
Vamos vibrar por esses irmãos em oração, de maneira genérica, que o socorro de Deus chegue a eles. Que eles tenham equilíbrio com a graça de Deus, que compreendam esse período também, como nós queremos compreender. Façamos essa parte de cristãos que somos. E para encerrar, lembremos, transição, renovemos nossa mente para que nós possamos acompanhar esse período e contribuir de maneira positiva. Façamos então agora, com a graça de Deus, a prece de encerramento. Pai amado Criador, vos agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e rogamos, Senhor, que a vossa bênção, a vossa misericórdia continue a nos sustentar, a nos guiar para o bom caminho. Jesus, Mestre amado, que os seus ensinamentos amorosos nos inspirem no caminho do bem. Espíritos da luz, que Deus vos fortaleça na sua jornada também evolutiva de amor. E rogamos assim, Senhor Deus, que o seu socorro não nos falte. Que os nossos irmãos em grande sofrimento nesse momento, em grande tormenta, sejam eles abençoados, que eles recebam segundo a sua necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima.